Boa tarde, gente, ou bom dia, ou boa noite. Tô aqui num lugar perto de uma praça, um monte de criança brincando, mas faz tempo que eu não faço live na rua e eu gosto de fazer Atos dos Apóstolos na rua, né? Então, vamos lá, com a graça de Deus, fazer hoje a segunda parte de Atos dos Apóstolos 21. Amém? Ai, meu Deus. Mexer a página aqui já. Vamos lá. Segunda parte de Atos dos Apóstolos 21. Eu já peço que você se inscreva lá na YouTube, Comunidade Unida de Cristo. E também, agora eu fiz uma página no Facebook para colocar todos os meus vídeos do YouTube, inclusive aqueles vídeos antigos. Eu tô começando colocando os antigos, depois que vai chegar os novos. Quem quiser ver vídeo antigo meu, vocês vão até assustar, porque tem uns lá que eu tava meio judaizante, mas eu me libertei, porque eu sou cristã, eu prefiro ser cristã, ok? Vamos lá, vem conosco, Jesus. Tô falando de religião, já tô falando de povo não. Povo eu amo ele, mas minha religião é cristã. Vamos lá. Começar a leitura, que o eterno Deus nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Que eu e você possamos entender. Nós precisamos, vem Jesus. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bens vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Ok? Quantos milhares de judeus. Então, o que acontece? Sempre eu estou comentando sobre isso, porque eu não vejo as pessoas explicar nesse mês chamado messiânico, por aí, Nazaré. O que eu estou explicando? Que o evangelho que Paulo pregava por gentios, Deus deu especificamente para Paulo pregar. E o evangelho que era pregado em Jerusalém, ali pelos apóstolos, Tiago, João, Pedro e os outros demais. Dizem que depois cada apóstolo foi para um país diferente, mas enquanto antes da destruição de Jerusalém ainda tinha muitos lá, né? Então a doutrina lá era diferente, a doutrina dos cristãos, que eles nem falavam cristão, porque cristão foi um nome que entrou no meio dos gentios, né? Em Antioquia, não foi Roma que inventou, igual as pessoas falam besteira pela internet, foi em Antioquia. E Antioquia, a Síria, ou tá por ali, gente, entre Síria e Turquia, diz que tem duas Antioquia. Ai, tem toda uma história, mas eu não vou entrar em tudo isso. Mas foi ali que começou a cristão, usar essa palavra cristão, não foi Roma não. A pessoa quer condenar o cristianismo porque não admite que Deus usou Roma para levar o evangelho ao mundo inteiro. Ok? Então vamos lá, para a glória de Deus. Porque até aqueles que vieram depois, esses aí chamados protestantismo, eles trouxeram as coisas de Roma. Todo mundo sabe disso. Ok? Embora eles distorcem muitas coisas, mas eles trouxeram de lá. A história dos pais da igreja, a tradição dos apóstolos, é tudo de lá. Eles rejeitam, eles distorcem, mas vieram tudo de lá. Mas esse negócio de cristão começou na Antioquia, ok? Logo de Jerusalém, as igrejas maiores que tinha era ali em Antioquia. Mas a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja bem judaica. Eles acreditavam que Jesus de Nazaré era o Messias, mas eles eram bem judaicos. Vocês lembram que Pedro muitas vezes queria corrigir o próprio nosso Senhor Jesus, né? Só Deus na causa. Meu Pai do céu. Vem conosco, Pai, nos cura. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Eles têm ouvido dizer de ti que ensinas os judeus
Eita, agora a criançada começou a vir pra cá correr de patinete. Então, eles falaram, quando Paulo chegou lá em Roma, lembra que Paulo... Roma não, gente. Quando Paulo chegou em Jerusalém, ele encontrou com os apóstolos de lá. E aí, lembra que de lá Paulo ia para Roma? A intenção dele era chegar em Roma. O meio dele chegar em Roma foi ser preso em Jerusalém. Mas vamos lá. E aí eles falando, olha aqui, nós somos messiânicos. Estou usando essa palavra não está na Bíblia. Nem eles falavam essa palavra messiânico, eu nem sei o que eles falavam. Não sei, gente, não está escrito. Mas eles falavam, porque sempre que a gente vai ver, vai estar escrito, veio do grego o Novo Testamento, ok? Então, mas eles falaram para Paulo, né? Que eles sabiam que Paulo pegava outra doutrina por gentios, mas foi o próprio Deus que deu essa doutrina para Paulo pregar. Paulo falou, recebeu de Deus, ok? E aí eles falaram, olha, milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar o zelo pela lei. Tipo assim, Paulo, parece que só você abandonou. Lembra que Paulo falou que todo o conhecimento que ele tinha era como histérico. Meu Deus, isso é difícil aqui hoje, gente. Misericórdia. E eles estão nem aí, não. Você está fazendo live e eles estão jogando bola. Ai, ai. Vou ver se eu consigo terminar pelo menos isso aqui. Porque então eu vou ter que mudar de lugar. Porque aqui eu estou sentado num banco. Se eu sair daqui, não vai ter o banquinho para me sentar. Ok? Então, ainda tem um reflexo do sol ali atrás. Então, eles têm ouvido dizer de que ensina os judeus que vivem entre os gentios e deixarem Moisés. Moisés é a lei, ok? Eles têm ouvido dizer de ti, Paulo, né? De ti, que ensinas os judeus que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, ou a lei, ok? As tradições da religião judaica, melhor explicando isso aqui, ok, gente? Dizendo que não deve circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos. Então, gente, a circuncisão realmente ela é da lei mesmo, mas não foi pedido para os gentios, ok? Mas até hoje a religião judaica não é, eles não pegam o livro de Gênesis e lê igual você lê, igual lê. Não, é diferente. Ele tem outros livros, mais não sei quantos livros para explicar um livro da Bíblia. Eles têm 10, 20 outros livros para explicar um livro só da Bíblia. Não é assim, igual os evangélicos pensam que é, não. Então vamos lá. E aí ele estava reclamando para Paulo, porque você diz que não precisa mais fazer circuncisão, mas é a própria Bíblia que fala que a lei ia ser escrita no coração, que não ia ser mais no coração de pedra, ia ser no coração de carne, ok? Eles têm ouvido dizer de ti que ensina, isso aqui eu já li. Então eles estavam ali, tipo, chamando a atenção de Paulo, dando uma bronca de Paulo. Olha, você está aqui, todos nós observamos os costumes judaicos. Você está ensinando lá que não precisa. Na realidade, Paulo ensinava para os gentios, é que tinha judeu junto. Mas nem os judeus eram obrigados mais.
Cristo é nova aliança, gente. Ô, pessoa, como eu digo por aí, agora eu tô aprendendo a falar essa frase. Aceita que dói menos. Cristo é a nova aliança. A nova aliança já está escrita em Jeremias. Não foi nós que inventamos a nova aliança. Não foi a Igreja Católica que inventou a nova aliança. Meu Deus, olha que bonitinho. O pequenininho ali andando de bicicleta. Padre Santo. Nossa, o menino tá jogando a bola até aqui no banco que eu tô sentada. Tá complicado aqui, gente. Ok? Que se há de fazer, sem dúvida saberão de tua chegada. Saberão, já alertando ali Paulo, já, na realidade, já, acho que é como se já tivesse assim, meio que pressionando Paulo, meio que alertando Paulo, meio que jogando ali em direta para Paulo. Olha o que eles falam aqui. Que se há de fazer, sem dúvida, saberão a tua chegada. Eles vão saber da tua chegada, Paulo. A sua fama aqui é terrível, Paulo. Ninguém aqui acredita em você não, Paulo. Era mais ou menos isso, viu, gente? Como é que a gente vai dizer para eles, Paulo, que você está aqui em Jerusalém? Cuidado, Paulo. Tipo assim, ai meu Deus, o que Paulo veio fazer aqui? Por que Paulo não ficou lá com os gentios? O que Paulo veio fazer aqui em Jerusalém? Aí tiveram uma ideia. Olha, vamos fazer... E Paulo ainda tinha mais uns companheiros junto com ele, viu? Ó, vamos ter uma ideia aqui, então. Então, vamos... Ó, faz, pois, o que te vamos dizer. A ideia deles, dos judeus, dos cristãos judaizantes. Que seguia as duas coisas. O Evangelho e Moisés. Tava brigando com Paulo, porque Paulo não pregava Moisés para os gentios. Moisés é a lei, gente. Vamos lá. Faz, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Olha, esses homens aqui fizeram uns votos. Você vai no templo, porque Paulo estava doido para entrar no templo. Você vai no templo, mas leva esses homens junto que vai fazer os votos lá. Contigo. Para ver se de alguma maneira ninguém insultasse Paulo. Mas o negócio não deu certo. O negócio não deu certo não, gente. Foi uma confusão. Toma-os contigo, faz com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é para que raspe a cabeça. Ok? Era um voto que os judeus faziam, de raspar a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Quer dizer, na realidade não era falso que tinha ouvido. Eles tentaram cobrir a história, cobrir o sol com a peneira, só que não funcionou. Por quê? Porque realmente Paulo não pregava circuncisão para gentil mesmo. E, não, Paulo, mas para eles achar que você ainda está seguindo a lei de Moisés, Paulo, faz isso, faz aquilo, raspa a cabeça, vai pagar um voto no templo, que aí ele vai ver, sabe? Esse negócio da gente fazer as coisas só para os outros ver, não dá certo. Esse negócio de crente, aquela aparência de santo, em terra, se o negócio por dentro não for sincero. Vamos lá. Toma-os contigo, faz com eles os ritos da purificação. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tinha que fazer os ritos da purificação, viu? E paga por eles a oferta obrigatória. E tinha que pagar. Para que rapem. Oferta obrigatória, gente. Oferta. Ai, meu Deus do céu, que é isso? Oferta obrigatória, gente, não era
Meu Deus, sangue de Jesus é poder. Até o texto sumiu. Até o texto saiu do lugar. A oferta obrigatória não era oferta em dinheiro, era em sacrifício. Mas agora Cristo morreu por nós. Nós não tem mais que fazer sacrifício. Ó, toma contigo, faz com eles os ritos da purificação. O sangue de Jesus nos purifica, né? A Bíblia diz. E paga por eles a oferta obrigatória. A oferta obrigatória, gente, era de animais que matavam, derramavam sangue, okay? Para que rapem e rapar a cabeça, tinha que rapar a cabeça. Então todos saberão que é falso o que diz de ti. Olha, Paulo, eles dizem que você abandonou a lei, que você agora não é mais judeu, mas faz tudo isso aqui para eles achar que você não abandonou a lei, não, que você continua sendo judeu, praticante. Mas não deu certo não, gente. Mas não deu certo não, gente. Não deu certo não. Aí, vamos ver. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenha do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. E Paulo explicando, não, gente, eu já falei para os gentios que para eles não comer carne sacrificada, não comer carne sacrificada aos ídolos, não comer sangue, não praticar fornicação, relação sexual fora do casamento, que hoje as pessoas não levam a sério, né? É um dos pecados graves. Tem gente que tem na fornicação sexual e está condenando a Igreja Católica. A mesma lista dos que vai para o inferno, que fala dos idólatras, está falando também dos fornicadores. Apocalipse 21:8. Leia lá. Ok? Então Paulo falou, não, eu já expliquei para os gentios o que eles não devem fazer. Aí continuando aqui. Então Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte e purificando-se com eles, entrou no templo e fez aí uma declaração do termo do voto, findo o qual se devia oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Eu não sei que ideia foi essa de Paulo de aceitar isso. Ele sabia que não era aquilo que Deus queria dele, mas mesmo assim ele foi. Ele só não morreu lá porque Deus não permitiu, senão não tinha morrido. Sabe? Faz teimoso? Ah, você crente teimoso? Porque os irmãos lá antes de Paulo vir, antes de Paulo chegar em Jerusalém, todo mundo revelou, Paulo vai fazer isso com você. Estou pronto para morrer em Jerusalém. Aí chega lá, ele pega, inventa de praticar a lei de Moisés para ser aceito. Olha o que aconteceu. Ao fim de 7 dias, os judeus vindo da Ásia, ainda durou 7 dias, e durante 7 dias ele ainda conseguiu fazer as coisas no templo, andar para lá e para cá em Jerusalém. Vamos lá. Ao fim dos 7 dias, os judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo. Até que os judeus de Jerusalém estavam bonzinhos, não estavam fazendo nada de mal com ele. Ele ofereceu sacrifício, raspou a cabeça, mas os que vieram da Ásia, que já tinha raiva dele lá na Ásia, ok? Os que já tinham raiva de Paulo lá na Ásia, viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo, lançando-lhe as mãos. E chegou lá, esse cara é um falso, ele come na mesa dos gentios, ele fala que gentios não precisam circuncidar, vamos matar ele agora.
gritaram, ó, lançando-lhe as mãos, ó. Viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo, lançando-lhe as mãos. Agitou o povo para pegar Paulo, para matar Paulo mesmo, viu? Gritavam, ó judeus, valei-nos. Este é o homem que por toda parte prega a todo contra o povo, a lei e o templo. A mesma coisa que eles faziam com o Senhor Jesus, lembra? Agora estão fazendo com Paulo. Esse é o homem que prega contra a lei de Moisés, contra nossos costumes, nossos... Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o santo lugar. Paulo ali estava como se fosse um anticristo. Fala lá que o anticristo vai entrar no templo e profanar. Gente, Paulo, judeu, praticando ali todos os costumes da lei. Mas ele queria matar Paulo. Diz que Paulo estava profanando o templo. Eles não sabem o que é profanação, gente. A profanação, ela ainda virá. Ela, sabe ali quando a Bíblia diz que quando o abominável estiver em Jerusalém, fujam, fujam, fujam. Vamos lá. Paulo não era abominável. Paulo era um homem cheio de amor pelos próprios povos dele. Vamos lá. Gente. É que tinha visto Trófimo de Éfeso com ele. Tinha um homem que chamava Trófimo de Éfeso que estava com Paulo. Com ele na cidade. Pensava que Paulo tivesse introduzido no templo. O Trófimo nem podia entrar no templo. O Trófimo nem podia entrar no templo. Tem um monte de gente por aí achando que quando construir o templo de Israel vai poder entrar. Gente, só se as regras mudaram. Porque um grego não podia entrar no templo, não podia. E só porque eles viram nas ruas de Jerusalém, Paulo andando com o grego, ele já achou que Paulo tinha levado o grego em Jerusalém, dentro do templo, mas Paulo nem tinha levado o grego dentro do templo. É que tinha visto Trófimo em Éfeso com a cidade e pensava que Paulo tivesse introduzido no templo. Deixa esses evangélicos que não lê Bíblia, quando se realmente fazer esse templo aí, a igreja estiver na terra, e se realmente eu for aplicar essas leis, nem no templo esses evangélicos vão poder entrar. Fica aí com idolatria. Vamos lá. Alvoroçou-se toda a cidade com grande ajuntamento de povo. Agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Quando eles viram que a confusão ali estava feia, já fecharam as portas do templo. Tirou Paulo, fecharam as portas, como quisesse matá-lo. O tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Cada um com um pau, com a pedra, com... Vocês não conhecem. Vocês acham que o povo hoje é brabo? Naquela época era pior. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes ao avistarem o tribuno e os soldados cessaram de espancar Paulo. Se o soldado demorasse um pouquinho mais de chegar, Paulo tinha morrido espancado. E aí tinha um soldado, porque Roma também governava, quando a coisa era muito séria, tinha que chamar a justiça romana. Então chamaram lá, quando chegaram, aproximando então o tribuno, prendeu e o mandou acorrentá-lo com 2 cadeias, 2 correntes, ok? Perguntou então quem era e o que havia feito. Eu nem sabia nada. Gente, por que esse Paulo está sendo açoitado desse jeito? O pessoal nem estava entendendo por quê. Na multidão, todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela.
Cidadela era uma cidade pequena, ok? Levou Paulo para outro lugar. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. Quando Paulo estava descendo as escadas do templo, ali o povo carregando ele e os outros querendo matar, querendo jogar pedra, O povo seguia em massa, dizendo aos gritos: a morte, a morte. Você lembra que o Apocalipse fala que tinha as almas dos que foram decapitados lá embaixo do altar, pedindo para Deus vir vingar na terra? Né, gente? Tem vingança nessa terra. O que fizeram com eles? Você imagina se Paulo estiver lá, as pessoas, os católicos, eles oram e acreditam que o santo está intercedendo por eles, né? Eles acreditam, eu vou discutir isso não. Mas as almas que estão debaixo do altar, tá pedindo para fazer justiça com aqueles que fizeram mal com eles. Imagina se Paulo estiver lá falando: Senhor Jesus, mestre, quando que o Senhor vai lá vingar o que fizeram comigo em Jerusalém? Imagina se Paulo estiver falando isso. Vamos lá. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer 2 palavras? Esse respondeu: sabes o grego? Paulo falou em grego com eles, porque Paulo estava na mão dos romanos, os romanos que eram os policiais ali. Se os romanos não chegassem lá, Paulo já era, porque os judeus estavam matando Paulo no templo. Ok? Quando Paulo falou em grego, ele falou: sabes o grego? Não és tu, portanto, aquele egípcio? Já estava achando que Paulo era do Egito. Paulo era um judeu que falava grego, aramaico, judaico. Paulo era um judeu que falava hebraico, aramaico, grego, latim. Paulo falava todas essas línguas. E as pessoas estão pensando que Paulo era lá do Egito. Quando eles ouviram Paulo falar, eles levaram um susto. Mas tu fala grego? Tu não és aquele lá do Egito? Que um tempo atrás levantou um tumulto? Conduziu ao deserto 4.000 extremistas. Gente, ele já estava achando que Paulo era um terrorista. Extremista e terrorista é a mesma coisa. Gente, extremista e terrorista não está muito longe um do outro, não. Ele já estava chamando Paulo de terrorista, achando que era um lá do Egito, que levou 4.000 pessoas no deserto, extremistas. Paulo replicou: eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo. Então Paulo, ele tinha cidadania romana e cidadania judaica, gente. Ele falou: eu sou cidadão dessa cidade, mas eu sou de Tarso. Paulo replicou: eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo. O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo, e até que enfim, graças a Deus, consegui acabar com todo esse barulho. Não sei se vocês vão, quem for ver essa live vai conseguir ouvir alguma coisa, porque depois que eu comecei a fazer a live também não quero parar, né? Então foi isso, gente. Depois a gente continua falando. Paulo, um judeu, lá no templo, praticando os costumes judaicos, e o povo querendo matar ele. E os romanos nem sabiam quem era Paulo. Ele já pensou que Paulo era um extremista do Egito. Gente, ó como que confusão quando as coisas não são respeitadas, não são bem explicadas. Jesus, socorro, tenho paixão de nós. E tem pessoas que nem conhecem essas histórias. E depois a gente continua aí no capítulo 22. Que com a graça de Cristo nós possamos terminar esse ato dos apóstolos.
saiba que o nosso apóstolo Paulo sofreu muito. E se ele estiver lá falando para o Senhor Jesus, mestre, vai vingar a maldade que fizeram comigo lá em Jerusalém. E Tiago falou, não vai vingar lá que eles me mataram, cortaram meu pescoço. E o outro foi jogado na ribanceira. E o outro... E Pedro, e quantas vezes Pedro foi preso? Só não morreu porque Deus não permitiu, pela misericórdia de Deus. Pedro também foi morrer em Roma. Olha, gente, eu vos deixo aqui na paz do Senhor. É muita coisa que a gente começa a lembrar, mas aqui está muito barulho. Porque Roma é um lugar muito importante, sabe por quê? Tem sangue de Pedro derramado, tem sangue de Paulo derramado, fora milhares de outros cristãos fiéis que derramou seu sangue naquele lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Essa nação tem sangue derramado de cristão. Então essa nação não pode brincar com cristão, não. Vem conosco, Jesus. Pai, shalom.